Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 às 7h50. A visão é uma das mais poderosas faculdades que possuis, porque pode trazer a atividade invisível para dentro da forma física visível. Só quando o aprendiz conscientemente principia a trabalhar para controlar sua faculdade de visão, de modo a ocultá-la das imagens de origem e de ordem negativa, que começa a ter liberdade e a pôr seu mundo em ordem. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Quando você imagina, né? Vamos falar de imaginação, não de pensamento, né? Você está vendo algo pela sua imaginação e está criando, né? Então, a propriedade, né, de ver, mesmo dessa forma, ver internamente, é importante, porque você está criando algo, trazendo algo para cá. De alguma forma isso está acontecendo, tá? A visão natural, é necessário você ter muita atenção sobre isso, né? Não é o que você vê, mas sim o que deve ser visto. Tudo aquilo que você percebe, e aí entra a percepção, né? Perceber, que não é interessante, que é desfavorável, ou que é bom tomar algum cuidado, tem que mudar a maneira de ver isso. Por outro lado, o mundo, né, mesmo se você olhar como todo mundo vê, né, vê aí a pobreza, a tristeza, a sujeira, né? Então, mesmo vendo isso, nós temos que procurar enxergar diferente, né? Porque a visão, ela é criadora também, né? Então, quando você imagina, você está criando uma visão que cria algo, né? E quando você vê, você está realçando algo que você viu. Então, eu posso ver alguma coisa que não é favorável e posso vê-la de uma forma favorável, né? Então, em tudo que você vê, deve se enxergar beleza, pureza, mesmo não sendo, né? E com isso você projeta uma ideia diferente. Então, por isso que você pode pensar dessa forma, né? Olhar com os olhos do Criador. Então, como é que você olha as coisas, né? Sempre com amor, com atenção, né? E mesmo uma coisa horrível, uma coisa medonha, né? É necessário projetar ali amor, projetar coisas diferentes para poder trocar aquilo, para poder mudar, né? E aí que entra a chama violeta, né? Quando você faz esse movimento, que você projeta a cor violeta sobre algo que não é interessante, né? As coisas começam a mudar, elas começam a trazer resultados aí totalmente diferentes, né? Por isso que é importante você começar a prestar muita atenção, né, sobre essa questão da visão. É uma faculdade poderosíssima, né, desde que saiba se olhar. Tanto é que existe, né, uma colocação aí popular que não é falsa, né, que é o olho gordo, né? Então a pessoa olha de uma maneira
torta, estranha, né? Então, e despeja, né, naquilo uma energia não favorável, né? Não é uma questão de você crer nisso ou não. Ah, isso é tudo besteira. Bom, não importa, né? Pessoas não favoráveis existem, né? Mas não podemos ligar para isso, mas devemos ter atenção com isso, né? E aí as coisas começam a mudar, a trazer um resultado diferenciado, né? Então, com isso, né, você começa a construir um mundo diferente, né? Porque as pessoas, elas enxergam uma coisa, falam daquilo, né? Olham mais aquilo, enxergam mais aquilo, né? E falam disso o tempo todo. Olha como o mundo está, não sei o que você é isso, é aquilo e tal. E isso vai aumentando as situações desfavoráveis, né? Então nós temos que nos concentrar e projetar, né? Chama violeta, rezar pelas coisas que não são favoráveis, né? Pelas catástrofes, coisas que às vezes são difíceis de você ver, de olhar, né? De você encarar, mas é necessário, né? Pessoas que lidam aí com um mundo um pouco mais pesado, né? E vem coisas aí que, né? Então é necessário ter uma concentração diferente, né? E procurar colocar uma atenção na visão para pelo menos ajudar a purificar isso, né? Então, com isso a gente consegue ir melhorando com calma tudo aquilo que é necessário. Todo aprendiz deveria entender que cada condição que ele encontra no exterior retorna a ele com as condições que ele dá. Daí a necessidade de ver, reconhecer e sentir somente Deus em ação em todas as situações. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha. Então foi o que nós acabamos de colocar, né? O mundo, em verdade, né, a encarnação, ela é um grande ensinamento, né? E a gente passa por várias situações, por várias coisas, né? Que nos trazem aí tudo aquilo, né? Que de uma forma ou de outra, né? Pode estar aí nos prejudicando ou pode nos estar ajudando. Então nós temos que ter atenção em tudo, né? E fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? E que as coisas venham para nós, para que tudo seja muito bem construído, muito bem colocado, muito bem ordenado, né? E de uma forma ou de outra, tudo passa a funcionar de uma maneira grandiosa. Eu sou o eu sou, que é todo saúde, opulência, perfeição, felicidade, paz e o poder de reconhecer perfeição em toda parte. Eu rendo graças por ter penetrado plenamente nesta luz, usando compreensão perfeita. A percepção humana, né, que é o elemento terra, né, que é a matéria, que é a estrutura para tudo, basicamente ela é deixada de lado, né? O humano não dá atenção para isso. Muitas pessoas não têm ideia do que é percepção, né? Muitos confundem aí o pensamento, a intuição, a percepção, tudo é uma confusão, né, generalizada. Quando você começa a trabalhar isso, colocar atenção e viver de uma maneira diferente, perceber as coisas, tudo passa a mudar, né? Porque ao mesmo tempo que você passa a perceber, o universo passa a te mostrar o que é necessário, né? Então com isso você começa a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente, né? Porque a percepção
ela vai se abrindo, né? E chega num ponto que o dia a dia, né, passa a ser apenas o perceber. Então tudo que você faz, você acaba percebendo, né? E percebendo, você sabe como fazer, o que fazer, de que forma fazer e assim por diante, né? Você vai colocando a sua atenção e de alguma forma as coisas vão acontecendo. Simplesmente a coisa funciona assim, né? Porque você vê como deve ser visto, ouve aquilo que é necessário, né? E tudo que você olha, vê, enxerga, você olha com os olhos da perfeição. Então você começa a mudar as coisas, começa a trocar, né? Você tem uma visão ampla de tudo, as coisas começam a se abrir de uma forma diferente. E o resultado, é claro, ele é grandiosíssimo, né? Porque tudo vem de uma forma natural, né? Isso é muito importante. Se os aprendizes dissessem a esta poderosa presença: Deus, permita que eu veja com teus olhos, minha visão interna, e seguissem dizendo: agradeço por ver agora e sempre. E isso tornaria a pessoa capaz de entrar rapidamente na visão interna, dependente da sua própria harmonia interior. Quando se trabalha esse aspecto da percepção, né, mesmo a pessoa vivendo numa desarmonia grandiosa, problemas, situações do dia a dia, uma série de coisas, né, as coisas começam a mudar um pouco, porque você começa a enxergar tudo diferente, né? Você não vê o problema de verdade como ele é, né? E com isso você acaba até vendo, enxergando a solução, né? Ela vai surgir de alguma forma, simplesmente por colocar uma atenção diferente nas coisas, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que dentro do universo, né, as coisas não são assim tão pesadas como parece, tão horríveis como parece, né? As coisas, dívidas, problema, dinheiro, saúde, uma série de coisas, né? Se as pessoas mudarem a maneira de ver tudo isso, de olhar de uma forma diferente, o resultado seria bem outro, né? Como eu já falei para vocês, né? Hospitais, né? Sanatórios, clínicas, hospitais veterinários, né? Clínicas veterinárias, né? Tudo isso que mexe com a saúde, tanto humana como animal, trabalha com a saúde, né? Ou com as enfermidades, deve ter uma atenção geral de todos, né? Então todos os dias projetar, né? Chama violeta, né? Chama verde-limão, que é favorecimento à cura, ajuda e tudo. Então toda essa força espiritual, essa imaginação, essa colocação, ela começa a abrir um estado, né? Começa a criar toda uma purificação, uma limpeza. Então isso começa a ajudar a todos os profissionais, mesmo as pessoas que necessitam dos trabalhos, né? Que buscam uma cura, um favorecimento, uma ajuda, enfim, né? Então, quando você começa a trabalhar a purificação, então, por exemplo, assim, você coloca uma atenção, fala, olha, eu vou dedicar 1 minuto por dia, né? Vou ter uma ideia de toda a questão de saúde, né? No mundo, eu vou projetar a chama violeta para poder ir purificando isso. Tudo isso você faz isso, né? Então, isso é uma ação, né, de ajuda para todos, né? Então, é isso que os nossos trabalhos, as aulas, tudo isso que nós desenvolvemos, né, engloba todos os aspectos, né? Porque não adianta você agir direto nas coisas, mas quando você trabalha sempre na questão metafísica, né, você acaba criando um efeito melhor das coisas, né? Então os resultados começam a ser diferenciados porque você colocou uma atenção diferenciada, né?
e você começa a trazer para você aquilo que de verdade é necessário, né? Bem, a imaginação, né, a meditação, a forma de você colocar as coisas, né, elas nos ajudam a estar aí realizando, né, de uma maneira cada vez mais elevada tudo aquilo que é necessário, né? Então, com isso, com um trabalho pequeno, um trabalho que não vai pedir muito tempo das pessoas, né? Isso começa a trazer resultados imediatos, né? Isso é muito, muito importante, né? Se as pessoas, não digo todas as pessoas, mas uma boa parte, a maioria delas, né? Se as pessoas buscassem, tivessem algum entendimento, né? Projetassem aí cores, tudo isso funcionaria diferente, né? Teríamos um mundo diferenciado, né? O próprio Einstein chegou a essa conclusão. Tudo é feito pela imaginação, né? Então, quando você coloca a imagem de algo sobre alguma coisa, né, como uma cor, um movimento, alguma coisa, uma frase, você está transformando aquilo, você está mudando aquilo, está melhorando aquilo de alguma forma. Então essa é a ideia de a gente poder estar ajudando aí tudo isso a caminhar diferencialmente. Hoje, às 8h30 da noite, né, nós temos um encontro online sobre anjos. Os anjos têm uma função gigante dentro de tudo isso, ajudando a humanidade a caminhar, né, também na construção, né? Quando o mundo foi desenvolvido, criado, a segunda-feira pertence aos humanos, né? Então a força humana foi desenvolvida, criada na segunda-feira. Na terça-feira, a hoste angélica, né, os anjos, os arcanjos, todos esses serafins, tudo isso, para poder auxiliar os humanos no que for necessário. Então, muito da base de conhecimento vem dos anjos, né? Vem trazido por eles. Então, tudo isso faz parte desse grande movimento. Então, por exemplo, assim, quando você projeta lá uma cor, alguma coisa assim, não é isso? O que está acontecendo, né? Você está fazendo uma mudança, uma transformação, né, naquilo que é necessário, né? Junto com isso, né, as hostes angélicas, ascensionadas e tal, também respondem em cima disso, porque a maneira da quarta dimensão trabalhar é pela projeção, né, pela imaginação da humanidade. Então, quanto mais as pessoas colocam atenção, clamam, né, porque assim, geralmente o humano ele vai pedir coisas, né, então, que também está perfeito, né, pedis e recebereis, então é isso. Mas além disso, dedicar também, né, uma parte disso, né, para a humanidade, né, para os animais, para os elementais, né. Não é porque você não vê as coisas que elas não existem. Então aí que está a questão da visão, né. Você tem a percepção, você percebe que as coisas estão aí, mas eu não consigo enxergar, né. Então, por exemplo, mesmo num problema, numa situação de cada um, você às vezes não enxerga a solução, mas percebe que tem alguma coisa chegando melhor e tal, né? Então, com tudo isso, né, quando você entra nesse caminho, né, você começa a se colocar dentro de um conhecimento, as coisas começam a ser mostradas para você, né? Você começa a ter ideia do que está acontecendo, desenvolvendo, né, ou alguma coisa assim.
Por isso que é necessário estudar, ter conhecimento, saber alguma coisa, porque no mundo as pessoas buscam muito o conhecimento clássico, que é natural, é maravilhoso, tem que estudar, tem que aprender, né? Mas, por outro lado, também existe um conhecimento que as pessoas desconhecem, né? Elas não estão desenvolvendo, não estão trabalhando isso, né? Então, quando nós colocamos aí a atenção, né, as coisas começam a vir até a gente, começam a se mostrar, né? E é isso que temos que ter atenção, e hoje nós temos um encontro maravilhoso falando sobre os anjos, sobre toda essa construção angélica, né, as hostes, e como nós podemos aí estar tanto ajudando o planeta, como nos ajudando, melhorando, favorecendo os anjos também, para que eles possam crescer e possam estar cada vez mais em movimento, né? Então, quanto mais tiver uma conexão, né, com a construção angélica, a atmosfera ela vai melhorando, né? Então, devido à densidade que existe, né, da humanidade, né, a atmosfera não permite que alguns anjos venham ajudar, né? Eles conseguem fazer tudo à distância, mas quando a atmosfera vai melhorando, a energia, tudo, existe uma proximidade maior, vai facilitando, né? Então, tem muita coisa para se aprender, para se entender, e que se pode estar ajudando aí o mundo a andar diferente, né? E, é claro, você faz parte disso, né? Você pode muito bem estar favorecendo e ajudando da melhor maneira possível, né? Bom, então, hoje, anjos. Aí, basicamente daqui a um mês, né? Dia 15 de agosto, às 14 horas, nós temos um encontro presencial e gratuito, a Grande Legião da Luz. É um grande movimento falando sobre os ascensionados, os próprios anjos, né? Uma série de caminhos aí que a gente pode explorar, conversar, entender, desenvolver, com meditação, trabalhos, um monte de coisa. E você está convidado, né? É um movimento totalmente gratuito, oferecido para os aprendizes, né? Você que também quer conhecer um pouco mais sobre a metafísica, a alquimia, tá aí, dia 15 de agosto, 14 horas, presencial e gratuito. É só vir direto, não é necessário se inscrever, para poder estar participando desse grande movimento aí, elevando a frequência, a ideia, né? O movimento planetário cada vez mais. E dia 3 de outubro, né, nós temos um retiro. Esse retiro acontece também no nosso teatro, que é o dia todo, das 9h30 da manhã até as 17 horas, falando sobre Jesus e a construção, a ideia Eu Sou, né? O grande movimento que ele veio desenvolvendo, depois Saint Germain também abriu isso completamente, né? Compreendendo um pouco das passagens, da construção das coisas, desses ensinamentos, fazendo com que nós caminhemos cada vez mais de uma maneira mais elevada. Isso é muito importante, né? Então, tá aí uma oportunidade para a gente poder estar junto, conversando um pouco sobre isso, trabalhando dia 3 de outubro, né? E dia 13 de dezembro, o Bomba ali Grande, falando sobre 2027, esse grande ano que vem aí, após uma grande transformação do mundo, né? Alinhamento de eixos, a nova era, né? Idade de ouro e assim por diante, muita coisa acontecendo, e é um ano assim diferente, né? Um ano que temos que ter algumas atenções, né? E para isso é importante estar conhecendo um pouco mais sobre isso, né? Grande presença eu sou, revela completa e inteiramente essa atividade da visualização e precipitação na forma física, agora, para mim. Ensina-me tudo sobre isso e provê que eu sempre a empregue para o cumprimento do plano divino, para a glória de Deus e bênção e serviço a toda a criação. O olho onividente é a presença,
a radiação e a atividade do poderoso Deus interno, e é, na realidade, o vigilante silencioso. Eu sou a ressurreição e a vida. Bom, todos nós temos uma construção silenciosa interna, né, que nos auxilia, nos ajuda, né? Então, devemos aí ter um pouco mais de ideia sobre isso, né? E trabalhar para que as coisas nos tragam resultados assim cada vez mais elevados, né? Com isso, a construção do conhecimento, tudo aquilo que nós buscamos de uma forma ou de outra nos chega, né, com a melhor ideia possível. As visualizações, toda a parte da imaginação, é o meio mais alto de fazer com que a glândula pineal e a glândula pituitária operem em perfeito equilíbrio. Naturalmente, isso fará com que os outros centros do corpo operem de acordo, harmonioso com ele. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra isto. O verdadeiro aprendiz da luz encara a luz, manda-a adiante de si, vê sua envolvente radiação onde quer que se mova e adora-a constantemente. Supera a dúvida, o temor, a suspeita e a ignorância da mente humana e conhece somente a luz. Esta é a sua fonte, o seu verdadeiro eu. A mente, ela consegue trazer coisas que às vezes não favorece, não ajuda, como uma pessoa às vezes vai fazer alguma coisa e a mente fala, olha, você não consegue, você não é capacitado, você não estudou para isso, você não sei o que e tal, né? E a pessoa acaba se boicotando, barrando, não fazendo por si própria. Ela mesma atrapalha ela, né? Muitas pessoas que não caminham, não andam, não desenvolvem, não realizam, né? É uma questão dela mesmo, né? É a pecinha que está dentro dela que deve ser ajustada, né? Então, todo o propósito do ensinamento, do conhecimento é isso, né? Harmonizar, né, para poder funcionar, né? E aí você capta as coisas de uma forma diferente, você passa a realizar de uma forma diferente, as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Com isso, né, toda essa movimentação, ela acaba acontecendo porque você passou a dar atenção, né, para você mesmo, para buscar o equilíbrio, com palavras melhores, com decretos, apelos, construções, meditação, né? E quando você está focado, focada nisto, você não está pensando num mundo coletivo, você não está vivendo dentro desse coletivo. Então hoje, cada vez mais, né, as máquinas, né, celulares, computadores, enfim, de uma forma geral, a mídia, né, ela acaba entretendo as pessoas, né? Então as pessoas nunca conversaram tanto com outras pessoas como hoje, né? Se fala o dia inteiro pelos aparelhos e assim por diante, né? E mesmo assim essa comunicação não desenvolveu o homem, praticamente parece que atrapalha, né? O homem não tinha tanta comunicação há um tempo atrás e funcionava melhor, né? Então, tudo é muito relativo, né? Então, assim, toda essa comunicação, tudo isso que existe deveria favorecer o homem, né? E não atrapalhar como vem acontecendo. Como existe a chamada, né, informação em demasia, tem muita coisa acontecendo, as pessoas acabam misturando tudo, né? Elas não têm a percepção, né, o discernimento de poder separar as coisas e acaba misturando tudo isso, né?
Por isso que é importante se concentrar, ver aquilo que mexe com você, aquilo que você gosta, que desenvolve e colocar atenção. Mas é necessário estudar, é necessário buscar um caminho metafísico, oculto, espiritual, enfim, porque o mundo, né, o mundo humano, ele é construído sobre duas colunas, ponto. Então, podem falar o que quiser, mas ninguém muda isso. Não é uma questão de você provar, comprovar, não importa. O mundo, ele é uma coluna material, uma coluna espiritual. O próprio corpo humano mostra isso, né? O corpo humano, ele é matéria, o espírito espiritual, espírito, né? O espírito não consegue se manifestar sem o corpo e o corpo não funciona sem o espírito. Então, é uma junção de duas colunas, são dois alicerces, né, que fazem tudo funcionar. Então, quando a gente consegue equilibrar isso, harmonizar isso, temos um resultado diferente. As coisas começam a acontecer de uma forma diferente, né, e começa-se uma construção nova na vida, um caminho novo, não o de novo, né? Muitas pessoas, às vezes, né, se queixam, né, da vida, de uma coisa e outra, porque acontece isso, acontece aquilo, a coisa não anda, não acontece. Mas não é isso, né? A verdade é que as pessoas pararam, né, de buscar, estão presas a outras coisas e isso é a mesmice, todo dia é a mesma coisa, né? Então é necessário acordar para isso, né? Despertar, sair fora disso e viver o mundo que é oferecido, prestar atenção no mundo externo, né? Mas trabalhando o mundo interno primeiro, se construir para poder construir. Então, quanto mais eu me melhoro, mais eu melhoro o externo. Quanto mais eu busco, mais eu tenho condição de conquistar no externo. E assim sucessivamente, né? As coisas vão trazendo resultado, né? E com toda essa calmaria, essa tranquilidade, se consegue conquistar as coisas, consegue se realizar e fazer com que tudo se movimente, né, ao nosso redor, de uma forma mais acentuada, mais organizada, mais harmoniosa, e trazendo aquilo que de verdade nos é necessário. Bem-amada presença divina eu sou, que habitais na chama trina da eterna verdade em meu coração físico, e fazeis pulsar reverente, vos agradeço por esta dádiva de vossa própria vida em mim. Zelai para que eu a use, hoje e sempre, somente para expandir o bem a todos, o percurso de minha vida. Fazei e conservai felizes sempre, para sempre, cada pessoa, cada lugar e tudo que entrar em contato comigo, a fim de que eu siga o caminho da luz. Confiante, espero que isso seja realizado pelo poder do Eu Sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Manifestação do ritmo apropriado à minha emanação de vida. Elohim, Arturus, saúdo-vos com a força do amor contida em meu coração. Mostrai-me, através da esfera de luz e perfeição de vosso ser, a cadência em que devo vibrar para o pleno desenvolvimento da luz de meu Cristo interno, na esfera de minha presença, eu sou. Eu sou a manifestação, agora e eternamente, da essência divina, que pulsa em meu coração. Louvado seja Arturus, Arturus, Arturus. Bem-amada presença divina, eu sou. Bem-amados, ascensionados, Jesus, o Cristo, diretor divino, instrutores do mundo, Lanto, Kuthumi, Mahashohan, e todos aqueles que se ocupam com a chegada desta nova era que já está acontecendo.
colocamos a vossa assistência, a fim de realizarmos com êxito a nossa tarefa para a vitoriosa vinda de toda essa movimentação através de seus representantes e movimentos. Reforçai a luz em nossos corações, de modo que possamos permanecer absolutamente sinceros, persistentes e confiantes em nossos sentimentos, palavras e atos no serviço prestado ao universo. Auxiliai-nos em grupo e isolamento e preparar o caminho para essa chegada da nova era ao seio da humanidade. Apelamos ao bem-amado Arcanjo Miguel, Hércules. Protegei o fruto dessa atividade. Vós, invencíveis protetores do raio azul, o raio do poder, da fé e da vontade divina, imploramos especialmente o vosso amparo constante ao serviço prestado dos precursores já designados a seus aprendizes para assegurar a movimentação na trilha do caminho de Jesus. Ajudai cada humano individualmente a permanecer positivamente alegre, fiel e entusiasta no desempenho de seu trabalho específico da nova era. Bem-amado Jesus, carregai este apelo com vosso poder e com o sentimento de uma vitoriosa conclusão. Eu sou a ressurreição e a vida de minha total colaboração para a chegada da nova era. Eu sou a ressurreição e a vida de minha total colaboração para a chegada da nova era. Eu sou a ressurreição e a vida da minha total colaboração para a chegada da nova era. Tudo isso deve manifestar-se de acordo com o plano divino. Seja feita a vontade divina, na terra como no céu. Assim deve ser, pois recorremos à presença Eu Sou para a vida em atividade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, carregai-me com a chama trina na potência de 3 vezes 3, a fim de equilibrar em mim o amor, a sabedoria e o poder necessários para tornar possível a ação de vossa inteligência. Dirigi meus negócios neste dia para produzir milagres e a perfeição que produz a realização do plano divino para sempre. Minha chama trina se entreabre e me envolve em seu amor vitorioso. Minha chama trina se entreabre e me enche de poder divino. Minha chama trina se entreabre e seu poder derrama-se sobre mim. Minha chama trina se entreabre e eu sou sua vitória. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Deus da bondade, bem-amado Saint-Germain, Kuan Yin. Deus da misericórdia, avivai o fogo sagrado nos corações de vossos aprendizes e fazei brilhar sua chama trina. Eu sou. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Deus da bondade, ó bem-amado Saint-Germain, ó Kuan Yin, este apelo que nos destes. Eu sou a presença na chama trina deste coração que fala a inteligência de cada ponto de luz neste corpo. Eu vos comando em nome da autoridade da vida, espalhar sempre a perfeição da luz divina, que nunca falha, e produzir instantaneamente a paz, a perfeição dos ascensionados em cada átomo de meu cérebro e meu corpo, de meu ser, de meu mundo, de minha atmosfera e de meus arredores. Que isto seja eternamente sustentado pela luz e o poder dos milhares de sóis. Eu sou. Bem-amada toda-poderosa presença, eu sou, inundai-me de luz cósmica líquida e fazei-me continuar. Eu sou, a ação sempre milagrosa da lei cósmica da luz. Eu peço que toda a energia e substância de meu corpo astral seja carregadas com a pureza imortal e a proteção da luz cósmica dos ascensionados.
Assim, elas devem ficar a meu serviço e me obedecer, a fim de realizar o plano divino para toda a parte e para sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado São Germão, Hércules, Marte, Vitória, dai-me a energia que me é necessária à realização de minha tarefa diária. Carregai-me com a vossa presença, dai-me vosso poder e vossos raios. Carregai-me, carregai-me, carregai-me e o mundo inteiro com vossa energia suprema e divina. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente. Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente. Eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Pela vitória fulgurante do Cristo cósmico. Eu sou, num pilar gigantesco de luz cósmica, que é minha defesa para sempre. Eu sou, protegido por ela, por sua presença em torno de mim. Eu a sinto. Eu lhe peço e comando encher meu manto eletrônico. Ela é tão real e tangível como eu no mundo físico. Eu sou, eu sou, eu sou. Toda poderosa presença, eu sou. Eu peço que a substância de luz cósmica desça em mim e em meu mundo, que ela preencha todas as minhas atividades exteriores e as aperfeiçoe constantemente. Que o plano divino se realize. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome de nossa presença divina, eu sou, apelamos a vós, poderosos seres de luz. Aceitai e recolhei hoje e no futuro a energia divinamente qualificada e liberada pelos aprendizes da luz. Purificai-a, aumentai-a, carregai-a com vosso poder, sabedoria e amor. Usai-a para dissolver e transmutar toda imperfeição na superfície e acima da terra, e substituir tudo pela virtude, empregando o poder crístico. Atraí com esta energia os seres cósmicos, os mensageiros divinos, para mim, com seu auxílio, realizar-se aceleradamente a liberdade na face da terra. Nós vos agradecemos. E assim, com uma sequência de apelos, a gente consegue trazer uma harmonia. Você que está aí ouvindo, mesmo que às vezes são palavras diferentes, são palavras novas, mas você percebe que existe uma harmonização, uma construção para trazer um caminho melhorado no planeta. Quando se coloca os decretos em movimento, quando se faz toda essa construção, tudo começa a se movimentar de acordo com o verbo colocado. E aí nós conseguimos aí resultados diferenciados, ajudando, favorecendo todos aqueles que de alguma forma passam por situações aí, por privações que devem ser consertadas, colocadas em ordem e assim por diante. Então, quando nós colocamos esta atenção, de alguma forma, as coisas começam a acontecer. Tudo isso faz parte de um grande movimento que, quando colocamos atenção sobre isso, nós entramos nesse movimento, nessa nova era, nesse novo mundo, assim dizendo, porque muitas vezes esperavam que um novo mundo, tudo diferente. Não é isso, é o mesmo mundo melhorado. As coisas vão se acertando, pode parecer que não. Às vezes você olha o mundo e fala, cara, esse troço não tem jeito, mas está acontecendo. É uma questão de trabalho, paciência, atenção, e colocar foco na sua vida, e poder favorecer, ajudar tudo aquilo que você consegue da forma que é necessário. E assim a gente vai caminhando e trazendo uma harmonização melhor, fazendo as coisas se encaixarem e serem elevadas aí cada vez mais. Toda essa movimentação
desse novo ciclo que vivemos, né? Por isso que no final do ano, dia 13 de dezembro, eu quero estar falando com vocês sobre 2027, que é um ano bem importante, né? Este ano que passou agora é um ano de transição, né? 2025 foi a preparação, 26 todo o acerto, e 27 já basicamente estamos aí nesse movimento da quarta dimensão, e aí já é um número, né, com uma atenção diferenciada, devido também a essa construção nova que está no final aí dos 14 mil anos. Então, tudo isso vem fazendo um grande movimento no mundo, né, para que o mundo caminhe cada vez melhor. Tenham convicção disso. Tá bom, gente? Um excelente dia a todos. Muito obrigado pelo encontro de hoje, por estarmos juntos aí, né? Se puderem, compartilhem o vídeo, sempre é importante. Nós temos aí vários programas já gravados, né? Quando a rádio transmite para vocês aí na finalização, já na sequência, esse programa está disponível no nosso canal de YouTube, né? Então é só entrar lá, ver, ouvir novamente, compartilhar e poder estar fazendo esse mundo caminhar um pouquinho melhor. Faça parte disso, tá bom? Muito obrigado, um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.